Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre emergências respiratórias. Vamos rever a anatomia básica das vias aéreas. As vias aéreas elas são divididas em superiores, formada pela cavidade nasal, região da faringe, que é subdividida em oro e nasofaringe, e a região da laringe. E as vias aéreas inferiores, formada pela traqueia, os brônquios principais direito e esquerdo, os bronquíolos e os alvéolos. O processo de hematose corresponde ali, acontece no alvéolo. Na parede do alvéolo nós temos capilares alveolares que trazem o sangue rico em CO2, que já foi utilizado no processo metabólico no corpo. Esse sangue, então, ele é bombeado pelo direito, ele vai através das artérias pulmonares para o pulmão, chegando lá nos capilares alveolares. E nesse capilar alveolar eu tenho o ar que foi inspirado pelo paciente, o ar ambiente, que possui cerca de 21% de oxigênio. E aí, pelo gradiente de concentração e através de uma difusão facilitada, o oxigênio ele entra, o CO2 ele sai da hemácia e acaba o O2 entrando na hemoglobina, voltando através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Fisiopatologia, as obstruções de vias aéreas. Um exemplo seria a obstrução por inflamação da epiglote e outras estruturas inferiores. Pode ocorrer no caso da anafilaxia ou queimadura. Obstrução sobre as cordas vocais. Eu tenho nesse caso o estridor, que seria o murmúrio observado causado pelo estreitamento das vias aéreas. Ele é semelhante a um assovio. No caso, é indicado nesses casos de obstrução por anafilaxia ou queimadura a criptireoidostomia, que é uma intervenção cirúrgica nas vias aéreas, é uma cirurgia de emergência, e a ventilação assistida nestes casos. Obstrução de vias aéreas por líquidos e secreções nas vias aéreas. O maior risco é a broncoaspiração, seria a entrada aí desse líquido no parênquima pulmonar. Edema pulmonar e afogamento são situações aí muito comuns de obstrução por líquidos e secreções. Nesse caso, eu observo o gorgolejo, que seria algo parecido ao gargarejo que fazemos com o antisséptico bucal, e a conduta seria lateralizar esse paciente e aspirar, succionar essa secreção. Os problemas respiratórios mais comuns seria a dispneia, a insuficiência respiratória aguda e a parada respiratória, que seria a apneia. Ventilação inadequada. O paciente que apresenta frequência rápida ou lenta da ventilação pulmonar, batimento de asa nasal, muito comum em crianças, expansão superficial do tórax, uso da musculatura do esternocleidomastoide, uso da musculatura acessória, Pele fria e pálida, sinais de choque, ritmo irregular ou gasping, gasping seria já uma condição muito grave, e a cianose, que seria aquela coloração arroxeada nas extremidades. Então esses são os sinais de uma ventilação inadequada. As principais causas dessas condições é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, a asma, a pneumonia, síndrome de hiperventilação, muito comum em pacientes com crise de ansiedade, e o pneumotórax. No caso do DPOC, é uma condição respiratória crônica. Ele possui duas apresentações, apresentação em bronquite crônica e em enfisema pulmonar. A queixa principal desse paciente com DPOC exacerbado vai ser a dispneia, a falta de ar. E na doença, na condição, nós podemos ter a perda da elasticidade pulmonar, causando assim um aumento do CO2 na corrente sanguínea, ou a destruição alveolar, causando assim a diminuição da hematose, do processo de troca no parênquima pulmonar. A DPOC em bronquite crônica é a inflamação dos bronquíolos associada à exposição a substâncias tóxicas. É característico por uma tosse produtiva maior que 3 meses, ano ou 2 anos consecutivos.
causada principalmente pelo tabagismo e a exposição prolongada a algumas toxinas. DPOC é enfisema pulmonar, causado pela destruição do alvéolo e da elasticidade pulmonar. Possui menor superfície alveolar para a realização da hematose, por conta do processo de fibrose pulmonar. Pequenos brônquios são lesados, eles colapsam ao exalar, retendo assim ar nos pulmões. E aí esse paciente, na fase de enfisema, ele possui algo muito característico, que é o tórax em forma de tonel. Vamos relembrar então a neuroregulação da respiração na DPOC. A regulação normal da respiração é pelos níveis de dióxido de carbono no sangue. Em pacientes com DPOC que retém muito CO2, essa regulação primária ela é substituída pela regulação secundária, que ela é feita pelos níveis baixos de oxigênio através do impulso hipoxêmico. Então, o nível normal, a neuroregulação normal, ela é feita pelos níveis de PCO2, que seria a pressão de CO2, que seria pelos níveis de dióxido de carbono no sangue. Como o paciente DPOC ele retém muito CO2, esse mecanismo ele é alterado, então, para a regulação feita pela baixa de oxigênio. Qual que é o grande problema? São pacientes que, se eu administrar uma grande quantidade de oxigênio, o centro respiratório pode entender que não há necessidade mais de realizar o estímulo da respiração. E esse paciente entra em apneia, parada respiratória, pela administração do oxigênio. Então, a gente destaca que na administração de oxigênio na DPOC, nós não devemos deixar de administrar o oxigênio em pacientes DPOC que estejam em choque, com um nível de consciência alterado ou com uma dispneia severa, mas estejamos preparados para iniciar a ventilação assistida, pois é um paciente que pode parar por narcose de oxigênio. A asma é causada por contrações das vias aéreas inferiores, pode ser por um estresse, uma infecção ou uma alergia. Os sinais e sintomas seria a dispneia, a falta de ar, e o grande diferencial é o sibilo, a sibilância. A pneumonia é a inflamação dos espaços alveolares causada por uma infecção, seja viral, bacteriana, fúngica, interfere dificultando no processo de hematose. Sinais e sintomas de dispneia: febre, é um sintoma diferenciado, tosse, crepitação e estertor, que é bem característico do acúmulo de secreção no pulmão. Já o pneumotórax é a entrada de ar no espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Pode se tornar hipertensivo e causar um colapso cardiovascular. Então, o pneumotórax ele pode ser aberto e fechado, e ele pode evoluir tanto aberto quanto fechado para um pneumotórax hipertensivo, causando assim comprimindo assim o mediastino e impedindo que haja contração cardíaca, sístole diástole. Sinais e sintomas seria a dispneia, falta de ar, ausência ou diminuição de murmúrios do lado colapsado. Então eu vou auscultar esse peito e um dos lados vai estar diminuído ou ausente. A distensão das veias jugulares por conta do comprometimento cardiovascular e o desvio traqueal, que já é um sinal tardio. O manejo primário das emergências respiratórias: eu realizo o manejo das vias aéreas, mantenho essa via aérea limpa e desobstruída, eu administro oxigênio se necessário, seja com catéter ou máscara, ventilação assistida com dispositivo BVM, cabeceira elevada, o posicionamento de Foley, cabeceira elevada a 45 graus, ajuda no processo, na fisiologia respiratória. Tranquilizar o paciente, a ansiedade pode ser um grande vilão, um grande inimigo do atendimento. E a administração de fármacos, caso seja indicado, no caso da asma, o salbutamol, no caso do edema de vias aéreas lá por anafilaxia e epinefrina, entre outros.